Olá pessoal, estou chegando aqui de surpresa no YouTube para lançar no domingo à noite uma novidade aqui para vocês, né? Eu tenho certeza que ninguém esperava me ver aqui no domingo à noite, fazia tempo que eu não vinha gravar nada nesse horário. Acho que alguns anos já faz que eu não gravo nada no domingo à noite, não trago nada para vocês aqui no domingo à noite. Mas hoje eu queria trazer uma pessoa especial aqui para que ele aborde um assunto especial. Na verdade, já tem muita gente que fala dos assuntos que ele vai falar. Só que vocês sempre me pediram para que eu passasse algumas dessas informações que ele vai passar aqui. E eu sempre dizia para vocês, olha, eu não tenho muito tempo, a hora que eu encontrar uma pessoa aí que dá para a gente confiar e ouvir o que ele tem para falar, eu trago aqui para vocês. E aí a gente vai conversando com ele aqui, trazendo algumas novidades. E o assunto é economia, investimentos. Então eu queria trazer aqui o Carlos para conversar um pouquinho com vocês e ele já disse, olha, Jace, eu não sou muito de apresentações, eu gosto de fazer que nem tu faz aí, direto ao assunto. Então eu já começo aqui fazendo uma pergunta para ele, já dá abertura ao vídeo aí, tratando disso aí. Mais futuramente, aí, de repente, vocês vão conhecendo ele melhor e vão questionando ele. Lembrando que o quadro, né, está inaugurando, vocês têm toda a liberdade de fazer críticas, comentários, para que a gente melhore o quadro e vá se aperfeiçoando, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para ele, para o Carlos, é se, considerando o momento difícil, né, que o mundo e o nosso país estão passando agora, se ainda, ou se é viável, ou se ainda é viável fazer investimentos na Bolsa Brasileira. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande estar aqui para conversar com vocês, trocar essa ideia, falar sobre investimentos, que é uma área que precisa de muita atenção. E também gostaria de agradecer aí ao Jason pelo espaço cedido para que a gente consiga levar esse projeto adiante. E como o Jason mesmo mencionou, é muito importante a opinião de vocês aqui nesse vídeo, porque justamente é um quadro novo que está começando agora e é muito importante que vocês aí nos avaliem e nos digam aonde podemos melhorar, aonde está legal, aonde tem que mudar algumas coisas para que a gente consiga também evoluir e se adequar aí ao tipo de vídeo que vocês querem. Pessoal, antes de eu responder a primeira pergunta do Jason, eu gostaria de deixar bem claro aqui que isso não é uma recomendação de investimento, desinvestimento ou manutenção de investimento. A nossa conversa aqui, ela tem um objetivo puramente didático. Respondendo agora a tua pergunta, Jason, o Brasil ele vive um momento onde ele se divide entre uma crise e um colapso. Na verdade, isso não vem de agora, isso vem já desde 2010, que o Brasil vive esses momentos entre crise e colapso. Tivemos, logicamente, alguns momentos de melhora, mas em um contexto geral, o Brasil vive um momento muito delicado desde 2010, com todas essas crises, impeachment, petrolão, Lava Jato, enfim, são muitas coisas que aconteceram e que dificultaram aqui os investimentos, principalmente na Bolsa de Valores. O Brasil, ele é o país eternamente dos rentistas. Ele é o país de quem gosta da renda fixa. E realmente, se a gente for botar uma comparação aí, nos últimos anos o CDI bateu a Bolsa de Valores. Então, basicamente, eu deixar o meu dinheiro em segurança numa renda fixa, eu tive mais retorno do que na Bolsa de Valores. Agora, será que esse retorno realmente ele é real? Será que ele é bom? Porque nós tivemos a nossa moeda sendo desvalorizada e muito aí nos últimos anos. Se nós pegarmos a nossa bolsa brasileira, dolarizar ela e analisar ela em dólar, a gente vai ver que a nossa bolsa brasileira em dólar, desde 2010, está caindo 70%. Ou seja, investir simplesmente no câmbio do dólar, só se eu tivesse em 2010 comprado dólar e deixado o dólar parado na conta, eu teria um rendimento muito superior ao IBOV. Então, esses são pontos negativos que nós precisamos avaliar.
Agora, existe também um consenso de que a bolsa está barata. Mas aí eu pergunto, até quando? Até quando nós vamos ter bolsa barata? Porque a bolsa está barata desde 2010. Ações aí de empresas centenárias estão baratas desde 2010. Então, até quando que nós vamos ter essa bolsa barata? E aí, por isso, é muito importante nós conseguirmos avaliar o nosso horizonte de investimento. Se a gente for levar em consideração um investimento de curto e médio prazo, eu diria que não compensa investir na bolsa de valores aqui do Brasil. Agora, se o nosso foco, o nosso objetivo é de longo prazo, né? Se você é uma pessoa que investe aí não se preocupando tanto com as oscilações dos preços de curto prazo, e você tolera aí um prazo maior de investimento, acima de 5, 6, 10 anos, então você é um investidor de longo prazo. E para você, a bolsa pode apresentar agora ótimas oportunidades, porque nós temos aí empresas centenárias, né, que passaram por diversas crises, por diversos problemas aí na economia do Brasil e que permanecem intacta e dando um bom lucro ainda até hoje, com bons dividendos. Então, se o seu foco, se o seu objetivo é um investimento de longo prazo, a bolsa no Brasil agora ela está barata. Agora, se você busca uma rentabilidade no curto prazo, não é o melhor investimento. E claro, dentro de um contexto geral de investimentos, talvez a Bolsa do Brasil não seja o melhor investimento nem para curto prazo, nem para médio prazo e nem para longo prazo, porque nós temos aí rendimentos muito superiores em outros mercados. Beleza, então, Carlos. É como tu falou lá no começo, né? Isso aqui não é uma indicação de investimento, desinvestimento e nem manutenção do investimento. Até porque aqui nós temos um público bem variado. Tem pessoas que nos assistem que são especialistas em investimentos, eles investem muito tempo na bolsa, e tem pessoas que não sabem nem como comprar uma ação, eles não conhecem. Então, é algo didático, né? Algo aí que a gente quer começar com vocês para que vocês vão aprendendo como é que funciona, principalmente quem nunca lidou com isso aí, né? O Brasil, infelizmente, diferentemente de outros países mais desenvolvidos, a população não teve a educação financeira que precisava ter tido, né? As escolas não ensinam, ninguém ensina, a pessoa tem que aprender por conta, e aí a gente vai tentar dar uma mãozinha nesse sentido aí para que vocês aprendam, é uma coisa bem didática mesmo. E aí, Carlos, tu falou bastante aqui do país, só que eu queria te perguntar, considerando então esse cenário todo que você nos apresentou, em qual país e em qual moeda hoje seria talvez mais vantajoso ou mais seguro o investimento? Pois é, realmente, Jason, aqui no Brasil nós temos aí uma educação muito pífia, na parte financeira. Atualmente é muito mais fácil você encontrar aí nas escolas, né, que deveria ser a base do ensino, principalmente na questão financeira, é muito comum você encontrar nas escolas aí professores lecionando, de forma mais fácil como não se investir do que como se investir de verdade, né? Então, o Brasil vive um momento deprimente na situação da educação econômica. Isso é muito complicado. Mas respondendo à sua pergunta, eu vejo que atualmente, dado o cenário econômico atual do mundo inteiro, o melhor país para se investir em ações, títulos, é os Estados Unidos. Por mais que o mercado lá tenha subido muito nos últimos anos e aí até tem se falado muito em uma possível bolha nas empresas de tecnologia, eu vejo que é um mercado com uma economia muito pujante, que tem entregado ótimos resultados aí aos investidores, principalmente no setor de tecnologia, né? Então, nós tivemos aí tranquilamente ações que deram retorno na casa dos 100%, 120%, até mais em 2 anos. É claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas os retornos lá têm sido bem robustos dentro do mercado de ações. Falando também da questão do mercado de títulos, né, de bondes, enfim, nós temos também uma economia muito forte. E claro, apesar de que a dívida americana está muito alta,
mas ainda assim é um país que tem uma saúde financeira para conseguir pagar suas dívidas. Até quando nós não sabemos, mas o país tem essa saúde financeira aí para pagar as suas dívidas. Então, eu vejo que investir em títulos públicos lá também é muito bom. Nós temos também no mercado americano os bonds emitidos por empresas brasileiras, né, os títulos de dívida emitidos pelas empresas brasileiras que atualmente pagam aí na casa de 6, 7%. Então nós temos aí, só a fim didático, nós temos aí bonds da Petrobras, da Braskem, que são empresas grandes aqui do Brasil e que pagam na casa de 7, 6, 7% aí ao ano em dólar. Vale lembrar, o título de empresas, ele tem o risco de talvez a empresa não pagar. Então, em uma questão de segurança, é mais seguro investir em um título público do que em um título de uma empresa. Porém, empresas robustas como a Petrobras, como a Braskem, empresas gigantes, tem aí uma capacidade de pagamento muito grande. Um outro país para se investir também é a China. É um país que agora tem se recuperado aí de algumas crises financeiras que tem passado. Logicamente, agora entrou o Trump e colocou essas taxas, então tem ainda aí um risco um pouco maior, mas a gente pega aí um país que está começando a se recuperar de uma crise. Então eu vejo assim que em primeiro lugar e disparado os Estados Unidos e depois eu vejo que a China. Porém, a China você não consegue investir na China com a mesma facilidade de investir nos Estados Unidos. Atualmente tem bancos brasileiros que oferecem a custódia lá nos Estados Unidos. Porém, não há bancos que oferecem a custódia na China. Então, para você abrir uma conta na China, você precisa ser chinês. Atualmente, você pode investir na China através do ETF chinês, ou você pode investir através de ADRs no mercado americano, ou através de alguns ETFs da Bolsa Americana. Logicamente, a gente pode talvez esperar uma união entre esses países, mas não é nada certo ainda. Carlos, a gente vê assim que essas mudanças políticas, essa troca de comando nos Estados Unidos, agora o Trump na presidência, esses dias atrás eu fazia uma live aqui nesse canal explicando para as pessoas que possivelmente nós veremos uma cúpula aí entre o Putin, o Xi Jinping, o próprio Trump. O mundo ele está mudando bastante, né? E alguns anos atrás eu falava para as pessoas, olha, a tendência é que o ouro vá começar a subir, e vai subir bastante. E realmente, hoje a gente acompanha e todo dia o ouro bate recordes históricos, né? Ele está cada vez escalando mais, como se não houvesse um teto para ele. Né? E aí eu queria, né, que tu explicasse para o pessoal, a gente, né, sabe por quê, mas se tu pudesse explicar para o pessoal aí, segundo a tua visão, por que o ouro não para de bater esses recordes? Bom, realmente, Jason, essa união Estados Unidos, Rússia e China pode realmente estar se encaminhando e isso afetaria, né, de uma forma positiva para o ouro. Mas o mundo atualmente vive uma insegurança muito grande financeira. Muitas pessoas acreditam que realmente a bolsa americana vai entrar em colapso por causa dessas valorizações gigantescas da bolsa americana, até mesmo a economia americana, né, sentindo um pouco depois da pandemia, tendo que aumentar juros, sentindo mais o peso da inflação. Então, o mundo todo está preocupado com isso. E aí, o ouro ele serve como um ativo de segurança. As pessoas tiram o dinheiro de títulos públicos, de renda fixa ou de ações e colocam esse dinheiro no ouro. E aí, com essa procura muito grande aí no ouro, o ouro tende a aumentar muito. E aumentou bastante, né? Desde janeiro já aumentou aí na casa dos 13, 14%. E logo talvez chegando aí a US$ 3.000 por onça Troy, é um valor histórico. Então é uma alta muito grande aí no último mês. Só que essa alta não vem de agora, ela vem desde finalzinho de 2018 e comecinho de 2019. Aqui no Brasil, por exemplo, com o Roberto Campos Neto na diretoria do Banco Central, o país dobrou a sua reserva de ouro.
A China também aumentou em muito as suas reservas, a Rússia aumentou em muito as suas reservas, a Turquia, logicamente, por conta dos problemas lá com a moeda do país deles, também aumentou muito a sua reserva. Então, vários países aí começaram, vários bancos centrais, né, começaram a fazer uma corrida pelo ouro, comprar muito ouro. E desde lá até aqui, o ouro já tem subido quase 150% em mais ou menos 6 anos, né? Então, talvez a gente pode estar vendo que o mundo está postergando uma crise que já deveria acontecer. Mas quando a crise estourar, o ouro ele deve cair bastante por conta aí da busca por liquidez de muitos bancos. Mas o motivo atual dessa alta do ouro aí, de janeiro até aqui, essa alta de 15%, ela é dada muito por conta, eh, dessas políticas protecionistas do Trump. Então, ele colocando impostos aí no mundo inteiro, o mundo acaba ficando preocupado com isso, porque não se sabe ao certo o resultado que esses impostos podem ter. Logicamente, o Trump ele tem um jeito muito peculiar de fazer negócios, né? Ele tende a soltar uma bomba, depois ele tende a amaciar um pouco e não ser como ele disse na primeira vez. Então, ele falou do tal do imposto da reciprocidade, né, onde os Estados Unidos iam taxar os países na mesma proporção que os países taxam os Estados Unidos e até agora não aconteceu, né? Falou ali da taxação no Canadá e no México e realmente taxou esses países e já não foi bem assim, né? Até aliviou um pouco. Já está aí em conversas com a China também. Então eu penso que essa insegurança toda se dá por esse fato. Pode ser que essa insegurança ela se mantenha realmente, o Trump realmente faça, né, o que ele fala. E aí, o mundo economicamente vai sentir e o ouro deve subir ainda mais, justamente pela busca de segurança aí da população. É uma situação que eu observo é que muita gente também foge, né? Porque é uma espécie de fuga, né, para os títulos públicos. Quer dizer, eles vão lá e compram a famigerada dívida pública, né? Mas aí tem pessoas experientes que dizem, olha, renda fixa na verdade é perda fixa, porque tem uma ilusão de que tu está ganhando ali, né? Então tu ganha lá um determinado valor, mas a inflação muitas vezes é maior do que aquilo. Por outro lado, há quem diga que não, que até pode acontecer esse tipo de coisa, mas ainda é um porto seguro para o momento de tempestade, que mesmo que perca um pouquinho ou ganhe apenas um pouquinho, mas pelo menos o dinheiro está mais seguro para quando a tempestade passar, as coisas, né, se resolverem, aí você pode ter aquele recurso para investir, comprar coisas mais baratas e tão boas quanto eram antes da tempestade. Então fica essa dúvida: será que os títulos públicos são um bom investimento nesse momento? Ou essas desvalorizações que os governos estão fazendo nas moedas anulam o lucro, né? Que eles dizem que há um lucro real, em tal investimento tem um lucro real de X ou de Y. Será que tem esse lucro real mesmo? Ou a inflação acaba com ele? Como é que tu vê isso aí? Uhum. Até tem uma frase do Delfim Neto, né? Delfim Neto, ele foi um ministro da economia no regime militar, até ele foi aí um dos responsáveis pelo milagre econômico dos anos 70. Ele disse que para você ver a inflação real de um país, você tem que ver qual é o reajuste percentual do salário do funcionalismo público. E isso é bem interessante. Aqui no Brasil foi aprovado em 2024, finalzinho de 2024, e entraria em vigor agora em 2025, um reajuste de 27% no salário do funcionalismo público. E é claro que esse reajuste ele não é só para 2025, são aí para 3 anos, né? Se a gente for dividir isso aí, dá mais ou menos uns 7, 8% de inflação ao ano, bem diferente dos 4,8% ditos pelo IBGE. Mas aí eu até faço a pergunta e eu gostaria de seu comentário aqui embaixo.
Você sentiu uma inflação de 4,8% ou você acredita que a inflação foi muito maior? Na minha percepção, a inflação foi muito maior do que apenas 4,8%. E é claro que cada pessoa sente a inflação de um jeito diferente. Então, logicamente, eu consumo coisas diferentes do que você. Eu vivo numa cidade diferente do que você, né? Então, nós temos hábitos e costumes diferentes e, logicamente, por conta disso, a inflação ela é sentida de forma diferente em mim e em vocês. Mas eu gostaria que vocês comentassem se vocês realmente acreditam que a inflação foi de 4,8%. Na minha percepção e no meu estilo de vida, eu vejo que foi muito mais, né? E a inflação, ela é a perda do poder de compra, né? Então, se antes você ia no mercado com R$ 200 e comprava lá, né, a sua base alimentar para toda semana, atualmente você vai no mercado com R$ 200 e compra para 2, 3 dias. Então, isso é a inflação, a perda do poder de compra. E é interessante também a gente avaliar que aqui no Brasil, desde 2020, o país imprimiu o dobro de dinheiro que já tinha na base monetária. Se vocês forem analisar aqui o gráfico, em 2020 nós tínhamos 3 trilhões de reais aqui no Brasil. Foi impresso muito dinheiro e agora nós temos 6 trilhões de reais aqui no Brasil. E é claro que nem todo esse dinheiro está em circulação. Então, nem todo esse dinheiro gerou inflação. Mas é muito preocupante porque esse dinheiro tá aí, está disponível e pode ser usado a qualquer momento e pode gerar inflação a partir do momento que ele for utilizado. Então, sim, se esses dados de inflação não estiverem certos, a renda fixa ela é realmente uma perda fixa. Então, não compensaria fazer investimentos de renda fixa aqui no Brasil, mesmo com a taxa de juros agora 13, talvez aí na próxima reunião do Copom indo a 14, né? 14,25%. Porque provavelmente a inflação acaba sendo muito maior do que isso. E aí a renda fixa ela se torna perda fixa, porque se você tem a rentabilidade de 13, mas o seu dinheiro em um ano perde valor em 16, 18, 20, logicamente você perdeu capital. Mas, né, para quem crê que esses dados estão corretos, nós temos bons investimentos em renda fixa agora, justamente porque a taxa está muito alta. Então, nós temos as NTNs-Bs, né, que são aí os títulos que pagam IPCA, chegou a pagar IPCA mais 8% ao ano. Então, é uma rentabilidade muito boa, né? 8% geralmente, 8, 9, 10 geralmente aí nas últimas crises é praticamente o teto, né, de juros que esses títulos pagam. Então, quem quer se beneficiar aí da marcação ao mercado, eu vejo que é um, um momento muito interessante para se avaliar. Claro, levando em consideração que os dados do governo realmente estão certos, né? E aí nós podemos até aprofundar mais, e não só no Brasil, mas também investimentos fora do Brasil, também temos que considerar esses dados, né? Que pode ser sim que a renda fixa ela é a perda fixa, porque na verdade você nunca ganha e você nunca consegue bater nem a inflação do país. Beleza, Carlos, eu te agradeço aí pelos esclarecimentos iniciais. Eu espero que o pessoal goste e principalmente sugira algumas coisas aí que eles acham interessantes, que a gente podia colocar nesse quadro. Com certeza o Carlos vai ler aí os comentários de vocês, eu também vou. Lembrando, né, que é o primeiro. Então, o primeiro, às vezes a gente chega um pouquinho, né, tateando as coisas para ver como é que funciona e depois, né, a gente vai melhorando aí a apresentação de conteúdo para vocês. O Carlos realmente entende bem disso aí, né? A gente tem conversado bastante com ele e ele tanto pode trazer aqui detalhes para explicar, por exemplo, o que é marcação a mercado, né, o que é um NTNB, enfim, ele pode trazer aí detalhes dessas coisas que ele está fazendo, como ele pode falar de temas mais avançados, né? Então, acho que, né, Carlos, ao longo do
percurso aí, conforme o pessoal vai comentando, a gente vai ver se eles querem coisas mais básicas ou mais avançadas e a gente vai trazendo para eles. E por enquanto, pessoal, só agradeço a atenção de vocês. Peço um likezinho aí no vídeo, uma inscrição. E se Deus quiser, domingo que vem nós estamos mais uma vez aí com vocês. Um abração, não sei se o Carlos quer dizer alguma coisa aí para se despedir. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Deixem os seus comentários, com certeza eu vou ler todos eles, para que nós consigamos aí ter cada vez vídeos melhores e com mais detalhes para vocês. Digam o que vocês gostam. Obrigado também, Jason, por essa oportunidade e fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.